Olá, caríssimos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Então, vamos verificar o número e o objeto de conhecimento desta aula. Esta é a aula de número 13 e o objeto de conhecimento é sobre a rede de transporte no Brasil, as ferrovias, rodovias, hidrovias e aeroportos. No detalhamento, nós estaremos estudando sobre transporte, a circulação de pessoas e mercadorias. A partir de agora, fiquem ligados na nossa aula. Muito bem, então imaginem, né, como seria difícil nós vivermos em uma sociedade, em um país, né, em que se não houvessem as estradas, se não houvessem as nossas rodovias, ferrovias, se não houvesse os aeroportos, como seria a nossa vida? Como que as mercadorias, elas chegariam até nós? Né? Como é que as pessoas poderiam viajar de uma cidade para outra? Então, nesta aula, nós iremos falar sobre os modais de transportes no Brasil, né? Trazendo aqui as vantagens, as desvantagens desses modais de transportes. E aí a gente vai verificar, né? Será que o Brasil ele utiliza o modal de transporte mais eficiente, né? Quais são as vantagens e as desvantagens desses modais de transportes? E aí a gente inicia aí falando sobre o comércio, né? E a relação que o comércio, que é uma atividade econômica que envolve ali a venda e compra de mercadorias, qual a relação do comércio com a rede de transportes, né, no nosso país? Então, o comércio, ela é uma atividade muito significativa no território brasileiro, né? Ele estimula a circulação de pessoas e de mercadorias e ele vem ali ajudando a criar as redes de transportes que acontecem no nosso país, né? Então, a gente vai verificar que essas redes de transportes, elas facilitam o movimento de pessoas e promovem intercâmbios, né? Então, essa rede de transporte que nós temos no nosso país, né, vai permitir ali a circulação de muitos produtos, de muitas mercadorias, vai permitir o deslocamento das pessoas entre cidades, entre regiões e até para outros países. Né? Então, o comércio ele vai, né, promover a distribuição de mercadorias, melhorar o acesso a produtos e serviços diversos e dessa forma vai impulsionar a economia local e a economia global. Então, dessa forma, né, o comércio ele desempenha um papel muito importante na integração e no desenvolvimento econômico do nosso país. Então, o comércio, ele pode funcionar, né? Ele pode ocorrer de duas formas, através do comércio interno e do comércio externo. Eu estou aqui, né, neste ambiente, neste mercado, onde nós temos, né, mercadorias, né, produtos que têm origens, né, que foram produzidos, foram fabricados em diferentes lugares. Então, aqui nós vamos ter produtos que são regionais, mas também nós vamos ter produtos que viajaram, né, longas distâncias para chegar até essas prateleiras. Nós vamos ter produtos que podem ter até vindo, né, atravessado oceanos, vindo de outros países para serem comercializados nesse mercado. Né? E graças a isso, né, isso está relacionado graças, né, essa circulação de mercadorias, né, ela está relacionada graças ao comércio interno e o comércio externo, né, que ocorre. Então, o comércio interno, ele é aquele tipo de comércio, é aquela atividade, né, de venda e compra de produtos, né, que acontece, que ocorre dentro das fronteiras de um país.
né? O comércio interno, ele envolve, né, empresas, consumidores e o governo dentro ali de uma regulamentação nacional. Então, o comércio interno, ele ajuda a promover o crescimento econômico dos países, das regiões, dos estados daquele país, né? O comércio interno, ele ajuda a promover emprego, né? Gerar renda para as pessoas, né? E aí ele vai promover essa distribuição de produtos e de serviços diversos, né? Que nós consumimos no nosso dia a dia. E aí a gente vai verificar, e o comércio externo, né? Como é que ele funciona, o comércio externo? Então, o comércio externo, ele acontece, né, aí, né, onde nós vamos verificar no dia a dia, nós temos, no Brasil, por exemplo, entrando e saindo mercadorias todos os dias, né? O Brasil está vendendo produtos, né? Principalmente produtos alimentícios para outros países do mundo. E ele também, né? Nós temos mercadorias que são compradas pelo Brasil de outros países do mundo. E aí nós temos o comércio externo acontecendo. Então, o que é o comércio externo? O comércio externo, ele envolve, né, a troca de bens e serviços entre diferentes países, né? E o Brasil, ele estabelece relações comerciais com vários países através do comércio externo. E o comércio externo, ele é dividido, né, em exportações e importações. Então, quando o Brasil, né, ele compra, por exemplo, chocolate belga, ele está importando esse produto. Quando o Brasil, ele vende o café, né, para os Estados Unidos, por exemplo, ele está exportando aquele produto. Então, o comércio externo, ele é vital para a economia global. Ele contribui para o crescimento econômico dos países. Então, ele tem essa contribuição aí na economia do nosso país, assim como o mercado externo, né? Então, ele vai ali ajudar a promover, né, a gerar renda também para a população, ajudando a promover a economia, né, do nosso país. E aí a gente verifica, né, que, por exemplo, o tênis, né, que nós compramos, né, os computadores, os celulares, né, de que forma que eles chegam até nós? Então, vamos pensar como é que esses produtos que nós compramos, né, de outras regiões, vamos observar como é que eles chegam até nós, né? Vamos pensar como é que eles chegam. Então, graças aos modais de transporte, né, esses produtos, eles chegam até nós. Os modais de transportes, eles são os diferentes meios ou formas, né, utilizadas para deslocar pessoas ou mercadorias de um lugar para o outro. Então, cada modal, ele possui características que são específicas, né? Que atendem diversas necessidades, diferentes necessidades logísticas, necessidades econômicas e até mesmo geográficas. Então, todos os modais, eles são utilizados tanto para a circulação interna como externa de pessoas e mercadorias. Então, o Brasil, ele utiliza quatro modais de transportes de cargas no nosso país, né? E aí a gente vai verificar, né, que a gente vai ter o transporte aéreo, que é muito utilizado, o transporte ferroviário, nós vamos ter o transporte rodoviário e o transporte hidroviário. E aí o Brasil, né, no Brasil, nós utilizamos esses 4 modais de transportes de carga no Brasil.
Por exemplo, a gente observa nesta imagem que nós vamos ter, né, diferentes modais de transportes aí que estão aí facilitando, né, que estão se relacionando com o comércio, a circulação de mercadorias no nosso país. Quais são esses modais de transporte de carga no Brasil? Né, nós temos o ferroviário, o aquaviário, o aéreo e o rodoviário. Então, observem nesta imagem que vem aqui representando a utilização desses modais de transporte de cargas no Brasil. E aí, observem na imagem que o transporte rodoviário, ele é mais utilizado, né, o modal mais utilizado para transportar mercadorias no território brasileiro. E aí nós vamos ter o transporte aquaviário, né? Nós vamos ter o transporte ferroviário e o transporte aéreo, né? Que apesar de ser o menos utilizado no transporte de carga, mas ele tem a sua relevância, né? Dentro aí do comércio, da circulação de mercadorias no nosso país. Então, agora a gente vai verificar as principais características de cada um desses modais de transportes no nosso país. O modal rodoviário, né? Ele é responsável por cerca de 64,9% de todas as cargas que são transportadas no nosso país. Então, ele é o modal mais utilizado, né, para esse transporte de cargas no nosso país. E também ele é responsável por mais de 90% do total de passageiros. Então, são cerca de 212.886 quilômetros de rodovias pavimentadas no nosso país. Porém, elas representam apenas 12,4% do total de rodovias no nosso país, né? Porque nós vamos ter aí cerca de 1.735.621 quilômetros, né, de rodovias no nosso país. Mas o transporte rodoviário, né, ele enfrenta alguns desafios, né, principalmente relacionado à infraestrutura rodoviária, né, onde nós vamos ter os transportadores e os usuários das rodovias enfrentando inúmeros problemas para trafegar nas nossas estradas, em razão principalmente da escassez de infraestrutura rodoviária e da falta de cuidado com a malha rodoviária existente. Então, tudo isso vai ajudar o quê? Vai trazer consequências, né? Como, por exemplo, vai encarecer as viagens, os fretes, vai impactar o tempo de entrega das mercadorias aos clientes, né? Às lojas, às empresas. Ele vai ameaçar a segurança, né, essa infraestrutura precária, e vai, né, trazer esse custo final das mercadorias com um preço mais encarecido, né? E aí a gente continua observando as rodovias do Brasil, onde a gente vai verificar que as regiões sul e sudeste do Brasil são as regiões que têm a maior extensão de rodovias no nosso país. Isso tudo porque essas regiões, né, são regiões que têm uma grande concentração de atividade industrial, agrícola e agropecuária. As estradas nessas regiões, né, sul e sudeste, elas enfrentam frequentes congestionamentos. E os congestionamentos, eles trazem ali impactos negativos no tempo da viagem, na eficiência logística das empresas e na qualidade de vida dos motoristas. E aí nós temos, por exemplo, a Via Dutra, né, que liga aí São Paulo ao Rio de Janeiro. Ela é uma rodovia que atravessa esses dois estados, né? E ela é muito importante, é uma rodovia muito importante para o escoamento de mercadorias, né? Principalmente entre essas duas regiões metropolitanas, né? E também serve para escoar a mercadoria para outros lugares do nosso país. E quanto ao modal ferroviário no Brasil, ele foi implantado em 1854 com a inauguração da primeira ferrovia do Brasil, que foi a Estrada de Ferro Mauá, que ela foi inaugurada lá
pelo imperador Dom Pedro II, com uma extensão de 14,5 quilômetros. O modal ferroviário no Brasil, ele está concentrado ali nas regiões centro-sul e na parte litorânea do nosso país. O nosso país, ele possui hoje 30 quilômetros de ferrovias para o tráfego, e isso dá uma densidade ferroviária de em torno de 3,1 metros por quilômetros quadrados. Então, é considerada, né, uma densidade ferroviária pequena quando se compara com os Estados Unidos, porque lá, né, vão ser 150 metros por quilômetros quadrados de malha ferroviária, né? A Argentina vai ter 15 metros por quilômetros quadrados. Então, no Brasil, apenas 2.450 quilômetros são eletrificados, né, no nosso país. E aí agora a gente acompanha as ferrovias no nosso Brasil, observando esse mapa, né, que traz a malha ferroviária do Brasil. E aí a gente vai observar as 13 linhas férreas, né, que se estendem aí pelo território brasileiro. Observem que essas linhas que representam essas malhas, essas 13 malhas ferroviárias, elas estão ali concentradas na região centro-sul do nosso país, e também, né, nós vamos ter ali algumas na região nordeste. Na Amazônia a gente vai ter a ferrovia, a estrada de ferro Carajás, né, que corta aí parte da Amazônia, e nós vamos ter também trechos da ferrovia norte e sul, né, aí pela região amazônica. Nós temos também no Brasil a utilização, né, o funcionamento do modal aquaviário ou hidroviário, né? O nosso país, né, ele tem uma grande quantidade de rios, né? O Brasil, ele tem uma costa litorânea extensa, um litoral, né, bastante amplo aí. Então, o modal aquaviário e hidroviário, ele acontece ali na costa litorânea, né, do nosso país, e nas bacias hidrográficas. Então, ele pode ser o modal aquaviário, ele funciona através, né, do transporte fluvial e do transporte marítimo. A maior parte, ela é utilizada como navegação de cabotagem, né, que vai envolver ali portos de um mesmo país em áreas costeiras, né? Então, nós estamos falando aí do transporte marítimo, né, que ocorre na costa litorânea do Brasil. Os portos mais movimentados do nosso país são os portos de Santos, em São Paulo, de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e o porto de Paranaguá, no Paraná. Quanto ao transporte fluvial, né, eles acontecem aí nas hidrovias do nosso país. E nós temos aí muitas hidrovias, né, espalhadas, né, os nossos rios aí pelo território brasileiro, principalmente aqui na nossa Amazônia. Mas nós vamos ter hidrovias, né, que constituem ali, que são formadas por rios de planícies da região amazônica, e elas servem como rodovias, né, como estradas fluviais para os habitantes do norte do Brasil. Né? No Brasil, nós vamos ter também hidrovias, né, que estão relacionadas a rios de planaltos, né, onde nós temos ali rios, né, banhando áreas, né, com desníveis mais acentuados, né? Por isso, nessas áreas onde tem esses rios de planalto, nessas hidrovias, muitas vezes é necessário a construção de eclusas para que os navios eles possam atravessar esses trechos nivelados. Então, a rede hidroviária no Brasil, ela abrange aproximadamente 22.037 quilômetros, né? Transportando cerca de 15,7% da mercadoria interna do nosso país. Quais são as principais hidrovias do Brasil? Nós temos a Amazônica, a Tocantins-Araguaia,
a Paraná-Tietê, a hidrovia do Paraguai e a hidrovia do São Francisco, né? E aí nós temos a extensão, né, de cada uma dessas hidrovias. Na questão marítima, o Brasil ele possui 8,5 mil quilômetros de costa navegáveis e 34 portos públicos. No nosso país, 90% de todo o peso que é transportado na logística internacional, ele é feito através do modal aquaviário. Então, nós temos 3 cidades aqui no Amazonas, né, com grandes sistemas de engenharia portuária, como Manaus, Itacoatiara e o Maitá, né? E a gente dá um destaque aí, né, para o porto de Itacoatiara, que tem aí o escoamento, né, de grãos, né, que vem do Mato Grosso, depois são levados através dos navios, né, do porto de Itacoatiara até o Oceano Atlântico, e daí ele vai seguir, né, para outros destinos, para outros países. E aí a gente continua verificando agora o modal aéreo no Brasil. Ele representa um percentual consideravelmente inferior aos demais modais, são cerca de 4,5%, né, que ele representa no transporte de cargas. A sua utilização está direcionada a ocasiões e produtos específicos, né, onde nós vamos ter transporte mais de mercadorias, né, com preços, digamos assim, valiosos, né? Produtos frágeis, né? Que são transportados aí através do modal aéreo. O modal aéreo ele tem característica por ser um tipo de transporte mais rápido, mais seguro, porém, ele é mais caro e com menor capacidade de transporte. Então, no Brasil, nós temos a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero, que ela administra os 25 aeroportos que nós temos no nosso país. De acordo com a ANAC, foram 429 mil toneladas de cargas aéreas que foram transportadas no Brasil, né, no ano de 2022, um crescimento de 7% em relação a 2021. As maiores rotas do transporte doméstico de cargas via aérea no Brasil, elas envolvem, né, o aeroporto de Manaus e 2 aeroportos de São Paulo, o de Guarulhos e o de Campinas. No Brasil, nós temos também a intermodalidade, né, que é uma estratégia logística, né, que vai integrar diferentes modais de transporte. Então, quando nós compramos uma mercadoria de um outro canto, de uma outra região do Brasil, e essa mercadoria ela chega até nós utilizando, sendo transportada através de vários modais de transportes, nós temos aí a intermodalidade acontecendo, né? Então, a intermodalidade ela vai envolver o transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário, o aéreo e o dutoviário, né? Então, essa intermodalidade ela acontece para otimizar o deslocamento de cargas e de passageiros. E essa integração, ela permite a utilização de vantagens, né, de cada modal, do rodoviário, do ferroviário, né? E isso vai resultar em uma maior eficiência, a redução dos custos e a diminuição dos impactos ambientais. E aí nós temos como exemplos de transporte intermodal no Brasil, que acontece no Porto de Santos, né, que é um dos principais pontos de intermodalidade no país, né, e nós temos também os corredores de exportação, como o Corredor Norte, né, no Porto de Itaqui, que ele integra a ferrovia, a Estrada de Ferro Carajás, as rodovias e o porto para poder escoar a produção agrícola no Centro-Oeste. Então, a intermodalidade ela acontece, né, como uma estratégia, né, para reduzir os custos das mercadorias, né? E quando você compra, como eu citei, um produto de uma outra região e aí esse produto é transportado, né, através de mais de um modal, nós temos a intermodalidade acontecendo. E agora a gente observa aqui, através desta animação, a intermodalidade acontecendo, né? Nós temos o transporte intermodal no Brasil,
acontecendo quando você faz uma compra, por exemplo, pela internet, né? Você é um cliente, comprou uma TV, né, pela internet, lá no armazém de São Paulo, o pedido é recebido, né? A TV ela vai ser embalada ali pelo vendedor, né? Ele embala essa TV e depois essa TV ela vai ser conduzida, né, ali para um outro local, né, utilizando o transporte rodoviário, né? Então essa TV ela vai ser transportada, né, por esse caminhão e vai ser enviada para um centro de distribuição ferroviária. E aí nós vamos ter, né, essa TV, né, sendo entregue, né, nessa rede de distribuição ferroviária, onde essa TV ela vai ser transportada através de um trem, né, até chegar em outro local. Então, a TV é transferida, né, para um trem que levará até o aeroporto de Campinas, né? Então, a TV chegou lá no aeroporto, né, de Campinas, e aí ela foi embarcada, né, dentro de um avião lá no aeroporto de Campinas, em São Paulo, e depois, né, essa TV ela é levada, né, através do transporte aéreo até a cidade de Manaus. Mas aí a cidade de Manaus não é o destino final dessa TV, porque o cliente ele morava em um outro município aí do Amazonas. Então, essa TV é transportada por barco para um aeroporto, perdão, para um porto mais próximo da cidade, né? E aí ela chega até a cidade, né? Que no caso aí nós temos como exemplo um cliente que comprou uma TV lá no município de Parintins. E aí a TV ela chega aí ao seu destino final, até a casa do cliente, né? Lá no município de Parintins. E aí, né, nós temos essa intermodalidade envolvendo ali diferentes modais de transporte. E aí nós falamos sobre o transporte de cargas no Brasil, utilizando os modais de transportes, né? E como esses modais de transportes, eles são utilizados no transporte de passageiros, né? E aí, o modal rodoviário, né, para o transporte de passageiros, né, ele também é o mais utilizado devido à extensa rede de rodovias que nós temos, principalmente na região centro-sul do nosso país. Então, esse modal ele é o preferido para as viagens de curta e média distância. Quanto ao transporte aéreo, ele conecta as grandes distâncias, principalmente entre as regiões norte e centro-oeste, mas geralmente os custos das passagens aéreas, elas são elevadas, né? Nós temos o transporte aquaviário ou hidroviário, né? Que ele é menos desenvolvido na Amazônia, mas ele é essencial na nossa região, né? Onde nós temos muitas estradas fluviais. E aí nós temos o transporte de passageiros, que vai incluir pequenas balsas até os navios cruzeiros aí transportando passageiros. E quanto ao transporte ferroviário, no transporte de passageiro, ele é limitado e concentra-se em áreas metropolitanas. O sistema de trens urbanos e suburbanos, ele opera em grandes cidades, né, como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, ele vai incluir os trens turísticos e alguns serviços intermunicipais, mas a malha ferroviária para passageiros de longa distância no nosso país, ela é ainda muito escassa. Então, esta foi a nossa aula sobre os modais de transporte no Brasil, né, onde nós falamos sobre o transporte de carga e o transporte de passageiros. E até a próxima!
Tchau.